A grande pergunta, doutor Carlos, é o que pode e o que não pode. Isso, claro, isso se expande muito. Mas, em regras gerais, quer dizer, nós temos ali a lei eleitoral, né, que está estabelecido, e a cada ano eleitoral vem as chamadas resoluções, que são, vamos dizer assim, tratados mais específicos sobre aquele pleito. A de 2012 já está publicada, não é? Já uma série de resoluções já foi publicada referente ao calendário eleitoral, propaganda eleitoral, prestação de contas, a forma da votação, né, como vai ser organizado o pleito, em questão de localização de urnas, a inseminação das urnas, quando é que se deve dar cada etapa do processo então eleitoral. São várias resoluções, tratando Exatamente. de temas específicos. Exatamente. Né? Essa questão das restrições impostas a candidatos, o que é que essas resoluções trazem de novo, doutor Carlos? De novo, praticamente nada, Tony. O que existe hoje é que candidatos que têm uma ficha suja, né, de maneira geral, quer dizer, aqueles que foram condenados por processos eleitorais, foram condenados por processos criminais, que tenham tido suas prestações de contas relativas a exercício de cargos na administração pública, esses não poderão registrar suas candidaturas. Essa seria a alteração mais nova que decorre já lá da lei da ficha limpa de 2010. No tocante à propaganda em si, desde 2009, o que é que a legislação eleitoral diz? Que dentro dos 3 meses que antecedem ao pleito, todo e qualquer candidato poderá fazer sua propaganda. Fora disso, ou seja, entre janeiro até 5 de julho, o que é permitido? Participar de entrevistas, bate-bolas como esse nosso, expor plataformas, ideias através de site, Twitter, Facebook, mas, e eu ressalto aqui, sem pedido expresso de voto. O que significa isso? Mas sem pedido expresso. Ele pode participar, por exemplo, para candidato, mas se eximindo de pedir votos. Ele não pode, de maneira alguma, estamos aqui na nossa conversa, eu não posso dizer, Tony, eu serei candidato, vote em mim. Isso, vote em mim. Vote em mim. Vote em mim é a forma mais expressa, é a mais clara, né? Exato. Mas nós estamos aqui conversando, eu posso dizer, eu tenho a pretensão de ser candidato, eu gostaria de ter o apoio da população que me assiste. E aí? Aí já é uma ofensa à legislação eleitoral. O que a legislação eleitoral diz, como eu falei, o candidato, o cidadão, acima de tudo, o pré-candidato é um cidadão, ele pode participar, ele pode expor seu ponto de vista, ele pode criticar, ele pode formular ideias, pode dar sugestões sobre uma determinada administração pública, sobre um determinado problema da população pública. Como é que fica a questão, por exemplo, de um gestor público que é candidato à reeleição, que naturalmente pelo cargo que ocupa já tem uma visibilidade maior, vamos dizer assim, do que seus prováveis oponentes, prefeitos, vamos assim falar, e que, portanto, tem que falar sobre a sua administração, tem que estar participando de eventos. Como é que fica essa situação, doutor? A legislação eleitoral, ela diz que a divulgação dos atos, programas, ou seja, o que está sendo feito na prefeitura, ela, a princípio, não viola nenhuma garantia de igualdade. Né? O propósito dessas vedações legais é garantir que aquele que está no cargo e aquele que almeja concorrer ao cargo entrem em condições de igualdade. Certo? Então, o gestor público que ocupa o cargo, ele está querendo se reeleger, ele tem que ter o cuidado de, na pré-campanha, levar à população conhecimento de tudo da administração, certo? Problemas em geral. Dentro dos 3 meses que antecedem a um pleito, ele tem que suspender toda e qualquer propaganda eleitoral, propaganda institucional. No caso da administração que ele está à frente. Exatamente. Então, não pode mais dizer a prefeitura tal está fazendo isso, a prefeitura tal está fazendo tal obra. Ele tem que se limitar a somente em casos de emergência, em casos, vamos supor, de uma enchente, havendo necessidade de divulgar uma mensagem geral para aquela população, ele poderá fazê-lo. Mas fora esses casos excepcionais, propaganda institucional é vedada nos 3 meses que antecedem ao pleito. Bom, no que se refere aos veículos de comunicação mais convencionais, estamos falando de rádio, televisão, no nosso caso aqui, que regras estão colocadas aqui, por exemplo, de agora já, com relação a pré-candidatos? Nós sabemos aí, por exemplo, Teresina, um monte de pré-candidatos já, de partidos. Como devem se comportar os veículos de comunicação nestes casos? Os veículos de comunicação, eles têm que manter a igualdade, quer dizer, se chama um determinado pré-candidato hoje, tem que ser oportunizado o mesmo espaço, o mesmo tipo de perguntas, oportunizar que aquele pré-candidato ele fale sobre
os temas, talvez no mesmo espaço de tempo, nas mesmas ocasiões. Então, o veículo de comunicação ele tem que ficar atento. Ele não pode simplesmente chamar um, deixar de chamar outro, ou chamar um terceiro, saltar uma determinada ordem, a não ser que tenha uma linha editorial clara. E isso é muito importante, quer dizer, o editorial, principalmente no caso de jornais, ele tem que ficar claro no sentido, somos um jornal de oposição, somos um jornal a favor do governo que aí está. Então, sendo assim, ele pode, deixando essa linha editorial clara, veicular reportagens que de alguma forma mostrem o que está sendo feito nas determinadas administrações, mas tem que garantir também o espaço para a crítica. Bom, isso até é mais comum, essa questão de posicionamento editorial, muito mais em outros países, né, doutor Carlos? Porque no Brasil a gente não verifica muito isso, não é? Ou estou enganado? Os veículos... Não. Eles... Apesar de ter esse espaço editorial, normalmente não se segue à risca esse tipo de linha de pensamento. Ok. Vamos aqui às questões mais específicas. Quanto tempo um delegado precisa se afastar do cargo para concorrer às eleições? O delegado vai depender, né? Que aqui no Piauí a gente ainda tem a figura do delegado nomeado. Se for o delegado de carreira e ele quiser se afastar para concorrer na circunscrição, ou seja, no município onde ele serve, ele tem que se afastar pelo menos por 4 meses. Agora, como funcionário público, aí cai na regra geral, se for se candidatar em um outro município que não seja aquele em que ele está servindo, a regra é de 3 meses. Se ele fosse candidato num outro município, ele tem que se afastar 3 meses antes. Isso. Qual foi o outro caso que o senhor falou? Quando ele serve no município, ele quer se candidatar no município onde ele serve. Isso. Então tem que se afastar de regra 4 meses antes da... 4 meses. 4 meses significa, nós estamos falando de... Abril... 7 de abril, 7 de maio, junho, julho... A eleição é 7 de outubro, né? 6 de outubro. 6 de outubro? Se eu não me engano. 6 ou 7? 6 ou então 7. A gente conta daí retroativo 4 meses, né? Exatamente. Tá certo. Bom, eu queria saber as medidas certas, doutor, para fazer os painéis. Mudou alguma coisa? É que eu tenho um muro e queria saber se posso pintar. Não, pode. A questão da propaganda de rua, ela tem que ser observado o seguinte, não se pode fazer outdoor. Quem tiver um espaço particular e queira alugar vai ter que ceder um termo de autorização, autorizar a utilização daquele muro. O tamanho tem que estar limitado a 4 metros quadrados. E agora é importante verificar se a Justiça Eleitoral do município, da zona eleitoral, quer dizer, ela tem poder de baixar normas complementares, saber se haverá alguma exigência específica. Aqui em Teresina, normalmente, essa regulamentação fica a cargo da 63ª Zona e, normalmente, há uma complementação no seguinte sentido: não se pode deixar várias propagandas de um mesmo candidato juntas, para evitar o que se chama de efeito outdoor, que seria uma burla à lei. Então tem que alternar. Alternar. O indicado dentro de um espaço, 4 metros quadrados cada propaganda, alternando entre um e outro. Perfeito. Quem prestou conta da primeira parcial e não da segunda, tem problema de se candidatar novamente? Pergunta o Ricardo. Muito provavelmente sim. Agora nós temos que saber a qual eleição o Ricardo está se referindo. O que o TSE deixou claro nessas últimas semanas é que o candidato que tenha tido as contas rejeitadas na eleição de 2010 não vai receber a quitação eleitoral. E sem quitação eleitoral, não haverá possibilidade de registro da candidatura. Então, se a pessoa deixa de apresentar qualquer das parciais, muito provavelmente essa prestação de contas terá sido rejeitada e, havendo a rejeição, não poderá se candidatar. É bom tomar cuidado. O Francisco de União pergunta: locutores de rádio, apresentadores de televisão, qual é a regra para eles que pretendam ser candidatos? A regra, normalmente, é a mesma do servidor público, quer dizer, 3 meses. Ocorre que houve uma modificação legislativa há cerca de 2, 3 anos, que estabelece o prazo de 6 meses, dentro da regra comum. Então, quem quiser se candidatar, for, de maneira geral, um comunicador social com ampla exposição na mídia, o ideal é que se afaste 6 meses antes do registro da eleição. Para evitar Para evitar qualquer impugnação à sua candidatura. Os tribunais regionais, eles estão disponíveis com informações. Às vezes o pré-candidato tem uma dúvida pontual. O que ele deve fazer? Onde é que ele tira essas dúvidas, doutor?
O melhor é que consulte um advogado eleitoralista, algum assessor que tenha amplo conhecimento. Mas o site do TSE ele é bastante completo. Há uma página específica de uma tabela de prazos de desincompatibilização. Então, aqui, esse telespectador que fez essa última pergunta sobre a desincompatibilização, ele certamente vai encontrar um posicionamento firme no site do TSE. E que dá a ele a chamada segurança jurídica, né? Que vem sendo um pouco violada, vem sendo criado um ambiente de certa insegurança. Nós tivemos casos aqui de candidatos que fizeram consultas jurídicas, tiveram um parecer favorável do Poder Judiciário, da Justiça Eleitoral, e depois, mesmo assim, enfrentaram grandes problemas. O que dizer disso, doutor? Esses casos ficaram conhecidos como os casos dos prefeitos itinerantes, né? Aquela questão do prefeito que se candidatava em um determinado município, depois fixava a residência eleitoral, domicílio eleitoral em outro município e assim por diante. Muita gente foi pega de surpresa, muitos candidatos foram pegos de surpresa por causa dessa mudança de entendimento do TSE e, né, para a surpresa destes, há cerca de 5, 6 meses, no apagar das luzes do ano passado, um recurso do prefeito, então prefeito eleito da cidade de Florianópolis, né, foi dado provimento a esse recurso para mantê-lo no cargo, mesmo ele sendo classificado na questão de prefeito itinerante, porque ele havia feito essa consulta. Então, ali naquele momento, a corte passou a questionar a questão da confiança na jurisdição. Quem age pautado em respostas a consultas pode ter uma possibilidade de se defender dizendo, olha, eu agi de boa fé, consultei e mesmo assim, tá. Mas é bom deixar claro que esse julgamento específico, ele deixou bem clara a linha. Não adianta só ter a consulta. É preciso que o agente tenha obrado de boa fé, ou seja, que ele não tenha tentado, através daquela consulta, disfarçar, certo, um objetivo ilícito, que seria disfarçar, por exemplo, uma condição de inelegibilidade. E aí é a chamada litigância de má-fé, né? Pode ser classificado como litigância de má-fé. Querendo enganar, burlar a justiça, né? Exatamente. A Ana ligou e perguntou, um gestor que está sendo prefeito, é possível ele ir ser candidato à reeleição se as contas dele ainda não foram julgadas? Essa questão das contas, Tony, está bastante interessante. Como eu disse ainda há pouco, quem não tem contas aprovadas, né, não pode receber a certidão de quitação eleitoral. Mas isso se aplica às contas de campanha, né? O gestor público, já desde 1990, o gestor público que tem as contas de gestão reprovadas pelo TCE e na decisão final a Câmara as tenha reprovado, esse já é inelegível. A não ser que ele consiga uma decisão judicial suspendendo os efeitos dessa decisão. Uma liminar. Uma liminar. Então, mas fica na de pendura, como diz. Na de pendura. Essa liminar ela pode ser cassada a qualquer momento. Exatamente.